Olha, o Dia do Orgulho Autista é celebrado hoje, 18 de junho, e tem como objetivo promover a conscientização e a aceitação das pessoas autistas e suas contribuições para a sociedade. Essa data é importante para destacar a diversidade do espectro autista e combater os estereótipos e preconceitos que muitas vezes cercam essa condição. Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, nós convidamos o médico neurologista Matheus Trilico. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Ótimo dia, Wilker, obrigado. A gente que agradece, doutor. Qual que é a importância da gente celebrar esse Dia do Orgulho Autista e como que essa data contribui para conscientizar a população de forma geral sobre a aceitação das pessoas autistas e conhecer um pouco mais, né, a respeito dessa condição? Perfeito, Wilker. Então, essa data, o Orgulho Autista, foi criada em 2005 e eu confesso que o termo orgulho é um pouco complexo para uma condição que gera tanta dificuldade na vida das pessoas. Mas eu prefiro pensar que essa data ela serve, então, como uma oportunidade para a gente conscientizar a população sobre esse transtorno do espectro do autismo, que afeta desde crianças até adultos. Então, a ideia é, sim, disseminar informação sobre esse assunto tão importante que gera muitos prejuízos na vida de toda a população afetada. E a gente sabe hoje, que são mais de 2 milhões no Brasil, a gente não tem a estimativa correta, mas são mais de 2 milhões de pessoas. Tem estudos que falam até 6. É muita gente só no nosso país. É muita gente, por isso que é importante a gente combater todo tipo de preconceito, né? E muitas pessoas ainda confundem o que é o espectro autista. Queria que o senhor nos explicasse o que significa estar nesse espectro e como que isso se manifesta de maneiras tão diferentes de pessoa para pessoa. Perfeito. Então, assim, estar no espectro é algo que ninguém escolhe, é algo que vem desde a formação do bebê no útero da sua mãe. É uma condição cuja base principalmente é genética, mas a gente sabe que tem outras interações, mas primariamente genética, e que gera muitas dificuldades, principalmente de comunicação, interação social e de comportamento. São pessoas que têm muita dificuldade em lidar com outras pessoas, em iniciar e manter relacionamentos, gostam de fazer tudo sempre do mesmo jeito, têm dificuldade em entender o subliminar, entender piadas, podem ter movimentos repetitivos, interesses muito fixos, podem ter dificuldade com a fala, atraso no seu desenvolvimento lá quando criança, e tudo isso, conforme vai crescendo, vai piorando, né? Pode piorar esse prejuízo se não for bem tratado, se não tiver o apoio adequado ao longo da sua trajetória. Por isso é muito importante extirpar, acabar com o preconceito, para que essas pessoas tenham um suporte adequado ao longo de toda a sua trajetória e consigam ter qualidade de vida. Perfeito. A gente analisa os números, analisa os dados e a gente entende, a gente consegue perceber que muita coisa tem mudado, né? A gente hoje tem uma sociedade que consegue de alguma maneira acolher de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais carinhosa as pessoas que estão no espectro autista, mas a gente sabe que antigamente o diagnóstico era muito complicado e havia muita confusão, né? O senhor trabalha muito com relação aos adultos que são autistas. Queria que o senhor nos ajudasse a entender como que acontece esse diagnóstico depois que a pessoa já cresceu, quais são as diferenças e se tem como tratar a pessoa quando ela já está nessa fase da vida. Isso, correto. Então, o mais importante, né, a gente gostaria que o diagnóstico fosse feito na infância, mas sabemos que muitos não foram diagnosticados, como você mesmo disse. Então, quando a gente fala de um adulto que está recebendo esse diagnóstico tardiamente, geralmente ele é o pai, a mãe de uma criança autista, ou conhece alguma criança autista e começa a perceber vários sinais, sintomas, comportamentos semelhantes. Principalmente essa dificuldade importantíssima na interação social, uma necessidade extrema de rotinas, de planejamento, de previsibilidade. Pode ter também alterações sensoriais, então contato físico, barulho, luz, cheiro, pode incomodar bastante essas pessoas. Costumam ser extremamente detalhistas e prestar atenção em detalhes que muitos não notam. Tem dificuldade, então, em quebrar ali a sua rotina, necessita muitas vezes manter até os mesmos alimentos com uma dificuldade, uma seletividade alimentar.
tem uma dificuldade também em entender o que as outras pessoas querem dizer pela linguagem corporal, pela expressão facial, piadas, ironias, sarcasmo, essas nuances da comunicação humana. Quando o adulto tem essas características, ele busca, então, uma avaliação especializada, com um neurologista ou com um psiquiatra, e a gente vai ver se preenche ali critérios diagnósticos e, o mais importante, se eles estão presentes desde a infância. Porque, Wilker, a gente sabe, ninguém vira autista, as pessoas nascem autistas apesar do diagnóstico tardio. Então é muito importante ter isso em mente. E lembrar, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de prejuízo. É obrigatório que essas pessoas tenham prejuízo no decorrer da vida. É por isso que o Dia do Orgulho Autista, na verdade, creio que deva ser mais como um dia de conscientização sobre autismo, para a gente não romantizar esse tema, que é muito importante. Com certeza, né? Agora fala um pouco mais pra gente sobre como que esse diagnóstico acontece. É igual em adultos e em crianças? Qual profissional que faz? Porque a gente sabe que não existe um exame ali que a pessoa faça, né? Como um exame de sangue, por exemplo, e a pessoa tem o diagnóstico. É um diagnóstico clínico, correto? Como que acontece isso e quais são os profissionais envolvidos? Corretíssimo. Então, um diagnóstico puramente clínico, ele é baseado na observação do paciente, na história que ele conta, quando a gente fala da criança. Então, a história que os pais contam, os professores, quem acompanha essas crianças, e a evolução, a trajetória dessa criança, acompanhada ali pelo neuropediatra. Então, geralmente é o neuropediatra ou o pediatra, quando criança. E aí, quando chega na vida adulta, a gente então tem o neurologista adulto e o psiquiatra. Mas aqui é muito importante ressaltar que, desde a infância até a vida adulta, a avaliação multidisciplinar ela é extremamente relevante e normalmente envolve, por exemplo, psicólogos e neuropsicólogos, que podem aplicar instrumentos auxiliares para auxiliar, então, esse diagnóstico. Isso é mais comum no adulto, mas na criança também pode acontecer. E você tinha me perguntado, Wilker, sobre o tratamento. O autismo não tem cura, né? A gente não trata o autismo, a gente trata as dificuldades que o autismo gera na pessoa. Mas sim, existem muitas coisas que podem ser feitas, não só nas crianças, a gente ouve muito falar de terapia para as crianças, mas também para os adultos. E a ideia é sempre entregar qualidade de vida para essas pessoas. Perfeito, doutor. Agora, qual mensagem a gente pode deixar para quem nos acompanha? Muitas vezes tem uma criança, tem uma adolescente em casa e tem sintomas, tem alguma suspeita e tudo mais, mas tem resistência em levar aos especialistas para ver se tem o diagnóstico ou não, seja lá por qual motivo for. Tem gente que tem medo, tem gente que tem preconceito. O que a gente tem a dizer para essas pessoas que são responsáveis por alguém que, ou convivem, né, com alguém que apresenta algum sinal que merece ali um pouco de cuidado e de atenção? Legal. Então, não tenha medo, não tenha preconceito. É fundamental para o diagnóstico, o mais precoce possível, quanto antes melhor, para que essa pessoa consiga desenvolver suas potencialidades, suas qualidades, e sim, ser um adulto independente, ter um relacionamento, ter um trabalho. Então, não deixe para depois esse diagnóstico. Se você acha que tem alguma característica, deve ser investigada. Ainda que não seja o autismo, nós podemos tentar ajudar de outras formas para que essa pessoa consiga desenvolver os seus potenciais. Doutor Matheus, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço, é uma honra. Até. Até, tchau, tchau.